O golpe atinge o alvo com uma força absurda e faz o ar vibrar no exato local do impacto. Logo em seguida, outro ataque pesado é desferido e mostra que a precisão do jovem é realmente incrível. No meio do ginásio, o rapaz continua treinando seus movimentos de combate contra um colega de classe. Sentindo muita dor, o oponente se afasta enquanto reclama que o impacto foi forte demais para aguentar. Com isso, o garoto para sua posição e confirma que subiu de nível em sua técnica marcial faz 2 dias. Nesse mundo, existem 5 níveis de maestria que vão desde o básico até o estado perfeito de poder. Impressionado, o amigo faz o sinal de positivo e diz que ninguém na sala consegue superar esse talento, mas o protagonista nem pensa em descansar e já se prepara para continuar a rotina de exercícios intensos. Vendo que o colega é um viciado em treino, o outro decide ir embora para conseguir jantar em casa. Então o estudante se despede do instrutor enquanto o homem avisa para ele se vestir bem antes de sair. Aproximando-se com um olhar sério, o professor chama o jovem para conversar sobre um assunto pendente. Ele pergunta sobre o pagamento da taxa de 30 mil para a inscrição que encerra na próxima segunda-feira. O rapaz pede um pouco mais de tempo, mas o tutor explica que as regras do departamento são bem rígidas. A noite chega e as luzes do grande ginásio continuam acesas enquanto o silêncio toma conta do lugar. Sozinho no meio da quadra, o lutador foca em seus movimentos e ignora o cansaço que seu corpo sente. Enquanto golpeia o ar, ele só consegue pensar no valor de 30 mil que precisa conseguir de qualquer jeito. Relembrando o passado, vemos que seus pais morreram num ataque de feras quando ele tinha apenas 3 anos. Vivendo com os tios desde pequeno, o herói sempre recebeu apoio total para desenvolver seu dom natural. Naquela, era ser um artista marcial. É a única chance de ganhar muito dinheiro e derrotar monstros gigantes. Mesmo querendo dar uma vida boa para sua família, o guerreiro se sente mal por causar tantos gastos. A noite cai sobre o bairro simples e mostra o prédio onde o rapaz mora com sua família adotiva. Chegando em casa, ele ouve seus tios conversando sobre o aluguel e a taxa de inscrição da escola. Eles comentam que o talento do sobrinho é muito grande e não podem atrapalhar seu futuro de forma alguma. Nesse momento, o tio pensa em parar seus remédios, mas a esposa diz que arrumará outro emprego para ajudar. Ouvindo toda a conversa, o coração do protagonista se enche de uma determinação sombria e silenciosa. Ele então força um sorriso no rosto para esconder a preocupação e se prepara para entrar no apartamento. Assim que entra, ele cumprimenta seus tios, e a mulher se preocupa por ele ter treinado até tão tarde. O garoto se oferece para ajudar, mas o tio o manda ir descansar, pois amanhã ele terá que treinar de novo. Já em seu quarto, a luz da lua ilumina o ambiente, enquanto o jovem reflete sobre a vida que leva. Deitado na cama, o lutador decide que já deu trabalho demais para sua família e resolverá tudo sozinho. Pensando um pouco, ele conclui que existe apenas um lugar onde pode ganhar muito dinheiro rapidamente. No dia seguinte, o herói vai até um prédio moderno e afastado, no meio de uma área cheia de árvores. Dentro do local existe uma arena de luta clandestina, onde a vitória e a derrota são questões de vida. Uma apresentadora então anuncia o campeão atual do ringue, que se chama Sr. Minotauro. Para levar o prêmio de 60 mil, o desafiante precisa vencer 4 lutas seguidas sem perder nenhuma. Na plateia, o pessoal se pergunta quem é o novato e acha que ele está procurando problemas no lugar errado. A moça então pede para o grandalhão mostrar um pouco de paixão e esquentar o clima da arena. Ela manda o mascarado provocar os oponentes e reclama que os novatos sempre dão muito trabalho. Com isso, o Minotauro estufa o peito e grita que é invencível contra qualquer um abaixo do nível artista marcial. A multidão fica chocada com a arrogância do lutador e alguns comentam que ele nem saberá como foi derrotado. A torcida grita animada com o desafio e a primeira partida da noite finalmente vai começar. O mascarado sente a atmosfera pesada, mas foca no dinheiro que precisa para pagar suas taxas. Um desafiante com máscara de rato pula no ringue e o chama de pirralho arrogante por subestimá-lo. O herói analisa o oponente e percebe que sua base é instável e muito fácil de derrubar. O adversário avança com um soco potente e grita para o jovem parar de ficar distraído no meio da luta. Mas o golpe é parado facilmente com apenas uma mão. Rapidamente ele agarra o rosto do inimigo e prepara um contra-ataque poderoso com sua palma aberta. O lutador com máscara de rato é jogado para longe com a força do impacto e cai desacordado no chão. Com o oponente derrotado, a apresentadora anuncia a primeira vitória do Minotauro. Naquela noite, a plateia vai à loucura com a demonstração de poder e o telão mostra o rosto do grande vencedor. O novo desafiante entra no ringue e avisa que o mascarado não terá a mesma sorte contra ele. O herói o chama para lutar pensando em usar esse cara para testar seu verdadeiro poder de soco. Então o segundo adversário avança com velocidade para iniciar o combate no centro da arena. Os punhos dos dois se chocam com uma força absurda e criam uma grande onda de impacto no ar. O homem se surpreende com a força do golpe, mas o jovem sabe que sua própria força é muito maior. Aproveitando a trocação, o mascarado acerta um soco limpo e pesado na lateral do corpo inimigo. Ele percebe que o rival usou muita força no ataque e deixou sua guarda totalmente aberta para um golpe. Sem perder tempo, o herói acerta um chute devastador na costela, exposta do oponente. O golpe é tão forte que o homem voa para o outro lado do ringue, impressionando a todos no local. Com o segundo inimigo no chão, a moça anuncia a segunda vitória consecutiva do Minotauro. Enquanto isso, um homem misterioso observa a luta de longe, com muita atenção em cada detalhe. De um camarote de luxo, o chefe da arena comenta que a força do garoto é bem comum para um aprendiz. Após a terceira vitória consecutiva, outro homem nota que o jovem é perfeito para uma luta arranjada. Um lutador de máscara se oferece para lutar e o chefe o manda esconder seu verdadeiro nível de poder. O protagonista percebe que lidar com oponentes comuns não é difícil com sua técnica de punho aprimorada. Falta apenas mais uma vitória para ele conseguir o prêmio de 60 mil e pagar todas as suas dívidas. Mas o próximo desafiante o surpreende e ele reconhece o famoso lutador conhecido como Raposa Branca.
Na plateia, todos se agitam, pois um artista quase marcial lutar contra um aprendiz é considerado trapaça. Mesmo sabendo que a luta será difícil, o herói se mantém firme, pois não pode pensar em perder agora. O Raposa Branca exibe um sorriso confiante por baixo da máscara, enquanto se prepara para o combate. Com um ar de superioridade, o homem de terno branco diz para o jovem não ter medo, pois ele vai pegar a leve. A apresentadora então anuncia o início da grande final do desafio da arena daquela noite agitada. Assim que o sinal toca, os dois oponentes correm em alta velocidade um na direção do outro, sabendo que seu nível é inferior ao mascarado, decide usar toda a sua força logo no primeiro movimento. O choque dos punhos cria uma onda de energia que se espalha por todo o ringue e surpreende a todos. Nesse momento, o herói percebe que o poder do inimigo é muito maior que o de um artista quase marcial. Ele entende que o Raposa Branca é um verdadeiro artista marcial que escondeu sua força o tempo todo. O Homem de Branco respira fundo, que aí concentra uma grande quantidade de energia para finalizar a luta. Ele então usa sua técnica especial do punho do trovão e avança com uma aura vermelha de poder. O golpe atinge o protagonista em cheio e o jovem sente na pele o poder assustador de um artista marcial. Na plateia, o público reconhece a técnica e comenta que a luta do Minotauro acabou de vez. O Raposa Branca ataca sem parar e desafia o jovem a revidar para mostrar sua verdadeira força. Sob uma chuva de golpes, o protagonista se defende, mas sabe que vai perder se continuar assim. Ele precisa encontrar uma brecha para contra-atacar enquanto o inimigo avança com mais socos. Nisso, o herói acaba moscando e deixa uma abertura. Sem hesitar, um segundo ele acerta um soco bem no meio do seu rosto. O impacto joga o nosso herói um pouco para longe. Caído no ringue, o mascarado sente sua consciência, se esvaindo aos poucos depois de apanhar tanto. O oponente então pisa em sua cabeça e avisa que ele não vai receber um centavo do prêmio. Ele oferece pagar se o rapaz aceitar manipular lutas no futuro, mas a proposta é negada na hora. Com isso, o Homem de Branco o ameaça e manda ele pensar bem, pois não pode pagar o preço da recusa. O jovem fica indignado e grita que eles não podem se chamar de artistas marciais fazendo isso. Vendo que não tem acordo, o Raposa Branca muda seu tom e fica com uma expressão bem sombria. Ele então decide alejar o garoto para que seu sonho de ser um lutador nunca se realize. Mas uma vontade imensa de vencer surge e o desejo de ser um artista marcial o consome. Em um movimento rápido, o herói desvia do ataque e o inimigo se surpreende com a velocidade. Mesmo ferido, o mascarado se levanta com uma aura de fogo e repete que não pode cair ali. O homem de terno fica chocado, pois não acredita que o jovem aguentou seu golpe. O rapaz pensa em sua família e no sacrifício deles, mas questiona se deve abandonar sua honra. Uma visão de um futuro terrível passa em sua mente e ele grita que nunca vai aceitar aquilo. Uma tela estranha aparece em sua visão e pergunta o que ele está disposto a sacrificar por sua família. Com um grito de fúria, o jovem responde que sacrificaria tudo e seu corpo explode em uma aura de poder. O sistema então pergunta se ele está disposto a pagar o preço e o herói confirma sua decisão com convicção. De repente, o cenário muda e o rapaz se vê em um lugar escuro e bem estranho com luzes azuis. Olhando para sua sombra monstruosa no chão, o lutador se pergunta que tipo de lugar é aquele. Uma criatura gigante e dourada surge na sua frente com uma presença divina e esmagadora. A entidade misteriosa diz que vai dar uma chance para o garoto e começa a se desfazer em luz. A luz dourada então envolve o corpo do jovem como um redemoinho de energia pura e brilhante. Logo em seguida, uma tela de status holográfica e dourada se materializa na sua frente do nada. Nessa tela, ele vê todos os seus atributos e habilidades marciais com seus respectivos níveis de maestria. O rapaz toca na tela e se pergunta se aquilo é algum tipo de painel sensível ao toque. Clicando na missão, ele vê que seu objetivo é aprimorar suas técnicas e derrotar o Raposa Branca. Ele nota um guia para iniciantes e se questiona sobre isso enquanto um clone azul aparece ao seu lado. O clone então se posiciona na sua frente, como se estivesse se preparando para um combate intenso. Com uma forma perfeita, a cópia ataca o herói usando seus próprios movimentos de artes marciais. Observando o ataque, ele percebe que a técnica do clone é uma versão perfeita do seu próprio estilo de luta. Vendo um modelo tão bom, o garoto decide que não pode perder a chance de aprender e parte para cima. Ele bloqueia o golpe da cópia e analisa cada detalhe do movimento com muita atenção e cuidado. O rapaz então se pergunta se o clone está demonstrando a técnica para ele poder aprender e evoluir. Mas a demonstração acaba com um soco potente, bem no estômago do jovem, que sente um impacto forte. O clone ataca com uma força impressionante e empurra o verdadeiro para trás com o impacto do golpe. Olhando a tela, ele nota que sua habilidade subiu de 7% para 10%, muito rápido. Com isso, o jovem percebe que essa é uma ótima chance para aprimorar suas técnicas de combate. Então os dois partem para cima um do outro, novamente em alta velocidade, para continuar o treinamento. Durante a troca de golpes, a barra de progresso da sua habilidade sobe de 15 para 23%. Usando sua técnica de movimento para desviar o progresso da habilidade, sobe de 59 para 70%. A luta continua frenética e todas as suas barras de progresso sobem para quase 100% de uma vez. Sua técnica de palma atinge 100% e evolui do nível proficiente para o micronível de poder. O mesmo acontece com sua habilidade de movimento, que também alcança a maestria do micronível. Por fim, seu punho evolui para o nível mestre e o clone é derrotado com um único golpe final. Muito cansado, o rapaz fica parado enquanto a cópia se desfaz em partículas douradas e some no ar. Uma notificação parabeniza pela missão e pergunta se ele deseja retornar para a realidade agora. De volta à arena, o herói concorda e encara o Raposa Branca com uma aura de poder totalmente diferente. O Homem de Terno se irrita com o mistério e avança para cima do mascarado com um ataque rápido. Ele usa novamente sua técnica do punho do trovão para tentar acabar com a luta de uma vez por todas, mas agora o jovem desvia do golpe com facilidade e reclama que o movimento do inimigo é muito lento. Sem perder um segundo, o herói prepara seu próprio punho para um contra-ataque
devastador e certeiro. O golpe acerta em cheio o rosto do oponente e quebra sua máscara em vários pedaços na hora. Com um olhar sério, o mascarado posa vitorioso, enquanto os restos da máscara voam para longe. Na plateia, todo mundo fica de boca aberta e em silêncio sem entender o que acabou de acontecer. Com o oponente derrotado no chão, o Minotauro fica parado em silêncio com uma aura de poder sombria. Ele então se vira para a apresentadora e pergunta quando vai receber o dinheiro do prêmio que acabou de ganhar. No camarote, o chefe da arena fica chocado e não entende como um aprendiz dominou uma técnica tão avançada. Desconfiado, ele manda seus capangas seguirem o garoto e descobrir sua verdadeira identidade de qualquer jeito. Mais tarde, o jovem caminha sozinho pelas ruas escuras da cidade com a bolsa cheia de dinheiro. De repente, ele percebe que tem alguém o seguindo e fica atento a qualquer movimento suspeito na rua. Logo atrás, os dois homens de terno viram a esquina do beco, mas não encontram o alvo que procuravam. Eles se perguntam onde o rapaz se meteu e correm pela rua para cumprir a ordem de seu superior. Enquanto isso, o herói se esconde entre as paredes do beco e pensa que tentaram rastreá-lo. A noite segue tranquila, com a lua cheia brilhando no céu estrelado e sem nuvens no horizonte. Uma hora depois, na casa do protagonista, as luzes do apartamento ainda estavam acesas esperando por ele. Seus tios ficam chocados com a montanha de dinheiro e perguntam assustados se ele assaltou um banco. O rapaz mente que o mestre do dojo o patrocinou, mas o tio acha a história bem estranha. Com um sorriso, o jovem pede para eles confiarem nele e segura as mãos dos dois com muito carinho. Vendo a sinceridade do sobrinho, o casal se alegra e acredita que ele realmente tem um futuro promissor. Depois de resolver tudo, o guerreiro sobe até o telhado do prédio para tomar um pouco de ar fresco. Sentado sob a lua, ele comemora que a taxa do exame, o aluguel e as despesas médicas estão resolvidas. Ele abre a tela do sistema e agradece por ter conseguido transformar o perigo em uma grande vitória. Uma notificação informa que por derrotar um oponente mais forte, ele ganhou 67 pontos marciais. Curioso, o rapaz decide testar os novos pontos e começa a distribuí-los em seus atributos na tela. Nisso, os pontos de vitalidade chegam em 90 e mostram que o progresso está apenas começando. Com os olhos brilhando intensamente, o rapaz sente uma energia poderosa percorrendo todo o seu corpo. Ele observa a tela do sistema e confirma que finalmente atingiu o nível de artista quase marcial. Então o jovem decide investir todos os seus pontos restantes para aumentar ainda mais sua resistência. Nesse momento, ele percebe que suas feridas sumiram e seus músculos estão muito mais fortes que antes. Observando a cidade do alto do prédio, o lutador decide que precisa testar esse novo nível de poder. Com um sorriso confiante, o protagonista pensa em usar o medidor de força que fica no pátio da escola. Ele chega rapidamente no campo de treinamento externo da academia, enquanto o silêncio da noite domina o lugar. Caminhando calmamente, o herói se aproxima do testador de combate de nível 1 para realizar o seu teste. Com isso, o rapaz se posiciona e decide usar apenas 70% de sua força total nesse primeiro golpe, concentrando toda a sua intenção em um único ponto. O soco é desferido com uma velocidade absurda e atinge o alvo com um impacto que faz tudo tremer. Mas logo em seguida, o jovem fica assustado ao perceber que exagerou um pouco na potência do seu ataque. Nisso, o equipamento de testes explode em pedaços e começa a soltar fumaça por ter sido completamente destruído. Ouvindo o pito de reclamação, o garoto foge dali o mais rápido possível para não ser capturado em flagrante. O idoso furioso chega no local e fica chocado ao ver que alguém destruiu a máquina cara da instituição. Gritando de raiva, o homem avisa que vai punir severamente os responsáveis assim que as aulas começarem. O dia amanhece e todos os estudantes estão reunidos no grande ginásio para o início das atividades escolares. No meio da multidão, alguns alunos comentam sobre um colega que apareceu todo machucado e com um galo na cabeça. Então o amigo revela que o pobre rapaz levou a culpa pela destruição do aparelho e o protagonista fica sem graça. O diretor apresenta seu antigo colega Shen Tian, que é um artista marcial de nível 3 e vai ensinar uma técnica secreta aos alunos. Com isso, os estudantes ficam agitados, pois aprender uma arte marcial de rank C custaria mais de 100 mil em qualquer outro lugar. Nisso, o jovem lembra que o Raposa Branca usou esse mesmo golpe e percebe que um único soco pode gerar 3 impactos seguidos. Ele sabe que essa é uma chance de ouro para economizar dinheiro e decide que vai focar totalmente para dominar essa habilidade. O mestre avisa que fará a demonstração 10 vezes e diz que o sucesso de cada um ali vai depender apenas do próprio talento e esforço. Nesse momento, o instrutor se posiciona com firmeza, enquanto prepara o movimento inicial da técnica devastadora do punho do trovão. Ele desfere um golpe veloz e explica que no estágio básico, o soco deve emitir o som de um trovão bem alto e imponente. Continuando a explicação, o homem diz que o nível proficiente gera 3 sons, enquanto o micro nível alcança 5 batidas rápidas. Elevando sua energia ao combatente, mostra que o estado mestre produz 7 sons e confirma que esse é o seu nível de poder atual. No nível perfeito, o lutador atinge 9 sons, mas ele avisa para os jovens focarem apenas em conseguir o básico por hoje. Então, todos os estudantes começam a praticar os movimentos repetidamente enquanto o ginásio é tomado por gritos de determinação. Passadas várias horas, o cansaço domina o lugar e quase todos os garotos estão jogados no chão, sem nenhuma energia para continuar. Um dos rapazes reclama que aprender uma arte de rank C é difícil demais e sente que seu corpo não vai aguentar mais o treino. Nisso, ele procura pelo Su Hong, mas percebe que o protagonista sumiu do seu lugar e não está mais praticando com o resto da turma. De repente, o prodígio da escola chamado Chen Shang comemora por ter alcançado o nível básico da técnica em pouco tempo de exercício. O diretor fica todo orgulhoso do seu melhor aluno, mas o convidado comenta que em outras cidades esse desempenho seria apenas mediano. Enquanto o céu está limpo do lado de fora da academia, os dois homens caminham para longe do ginásio, conversando sobre o futuro. O especialista de azul reclama que essa turma é bem fraca e diz que veio até aqui para não encontrar nenhum talento de verdade. Eles discutem sobre como o caminho marcial é cruel e concordam que apenas esforço
esforço sem uma oportunidade real não serve para nada. Mas um som de trovão estrondoso ecoa pelo ar e faz os dois mestres pararem na hora com expressões de puro choque no rosto. Surpreso, o mestre reconhece a técnica do punho do trovão de 7 sons, mas o diretor acha impossível. Existia um especialista assim na escola. Então o instrutor percebe pelas roupas que é um estudante e fica chocado que ele dominou a técnica em apenas meio dia de treino. Vendo através da cerca, o diretor se corrige e grita que ouviu 9 sons enquanto seu amigo fica sem palavras com o que vê. Com o olhar determinado, o especialista de azul diz que entendeu tudo e parece ter tido uma grande revelação naquele momento. Nisso, sua mão começa a brilhar com uma energia dourada intensa enquanto raios se formam ao redor de seu punho fechado. Ele então usa a mesma técnica do punho do trovão e desfere um golpe com uma força e velocidade impressionantes no ar. O diretor grita que seu amigo alcançou 8 sons e o homem explica que a demonstração do aluno o inspirou a evoluir de nível. Sem perder um segundo, os dois correm em alta velocidade para encontrar o estudante talentoso que causou todo aquele barulho. Mas quando chega no local, o rapaz já tinha desaparecido e deixou para trás apenas uma silhueta de sua posição de luta. Longe dali, o herói caminha pela rua e reclama que usar uma habilidade de rank C é muito mais cansativo do que ele esperava. Ele olha sua tela de status e vê que precisa de mais pontos marciais para se tornar um artista marcial de verdade o mais rápido possível. Pensando nisso, o jovem chega em um dojo chamado Trovão Furioso para colocar em prática seu plano de conseguir novos pontos. Dentro do local, vários alunos estão treinando com lanças e mostram que levam muito a sério as artes marciais do lugar. Um colega o cumprimenta e pergunta o que ele faz ali, e o protagonista responde com um sorriso que veio apenas para treinar um pouco. Ao fundo, um cara de cabelo roxo pisa em outro estudante que está caído no chão, sem conseguir se defender do ataque. Com um olhar irritado, o agressor grita com o rapaz e o acusa de dar desculpas por ser um péssimo lutador sem talento. O herói pergunta o que está acontecendo e o amigo explica que o novo instrutor muito forte menospreza os alunos comuns. Ele também fala que o rapaz de cabelo roxo é o discípulo desse mestre e que ele também é um lutador muito poderoso. Nesse momento, tal discípulo desafia outro aluno com um sorriso arrogante no rosto e se prepara para a briga que vai começar, mas seu soco é parado no último segundo por outra pessoa que segura seu punho com muita facilidade e sem nenhum esforço. O herói aparece e diz para o agressor parar com a briga, pois já foi longe demais. Com isso, o rapaz de cabelo roxo desafia para uma luta e o protagonista aceita o convite na mesma hora. Mas o homem de terno chega e reclama do barulho, pois a aula de artes marciais já vai começar. O valentão então avisa que o jovem teve sorte e se afasta para se juntar ao resto da turma no dojo. Nisso, o herói observa o novo instrutor e pensa que o homem tem um ar de superioridade bem irritante. O mestre diz que hoje é o último dia da técnica da lança e que vai demonstrar o movimento apenas uma vez. Sem perder tempo, o homem executa um golpe poderoso com a lança e mostra sua maestria na frente de todos. Com um olhar arrogante, o instrutor duvida que alguém ali consiga aprender a técnica com apenas uma demonstração. Mas o protagonista pega uma lança e sente uma energia aquática fluindo através da arma e de seu corpo. O reflexo do mestre aparece no olho do jovem e uma das lanças dos alunos cai no chão com um bate seco. Depois da apresentação, o professor e seu discípulo vão embora e deixam os alunos treinando por conta própria. Nisso, os rapazes reclamam que é um golpe mostrar só uma vez, pois quem está no fundo nem consegue ver direito. O herói entende que o segredo da técnica é imitar um dragão que age tomar com ondas gigantes e sem fim. Ele então começa a praticar o movimento e uma aura de água se forma ao seu redor e em volta da lança. Com uma fluidez perfeita, o jovem executa a técnica com maestria e surpreende a todos no salão de treino. Os outros alunos ficam chocados e se perguntam que tipo de prodígio marcial é aquele na frente deles. O barulho chama a atenção do discípulo que volta para ver o que está acontecendo e que aprendeu a técnica. Ele então vê o protagonista executando os movimentos da lança com uma perfeição que parecia impossível. Com isso, o rapaz de cabelo roxo decide que precisa testar o novato para saber se ele é um gênio de verdade. Então o homem de terno se aproxima do jovem e oferece ajuda para aprimorar sua técnica com a lança. O protagonista aceita o desafio e os outros alunos abrem espaço para a luta começar no centro do dojo. O amigo avisa para ter cuidado com a força do oponente, mas o jovem diz para ele não se preocupar. Com a lança em mãos, o herói se posiciona para o combate e pede para o adversário começar o ataque. O rival avança com a mesma técnica da lança e grita que já alcançou o micronível de maestria. De olhos fechados, o protagonista parece bem calmo e se concentra para revidar o golpe do inimigo. Ele então libera sua própria aura de água e mostra que sua habilidade já está no nível proficiente de poder. Nisso, o rapaz de cabelo roxo fica chocado, pois não acredita que o novato o superou tão rápido assim. Sem dar tempo para o oponente pensar, o herói avança com outro golpe, usando sua técnica aprimorada. As duas lanças se chocam com uma força absurda e criam uma grande onda de impacto no meio do dojo. O adversário é empurrado para trás e se pergunta como alguém que nem é artista marcial pode ser tão forte. Nesse momento, os olhos do jovem brilham com uma luz dourada e mostra sua imensa determinação para vencer. Com um movimento rápido, ele desarma o rival e o joga para longe com a força do seu ataque de lança. Uma notificação do sistema o parabeniza e ele ganha 35 pontos por derrotar um artista marcial. De joelhos no chão, o oponente fica desolado e não consegue aceitar que foi derrotado tão facilmente. Ele então pensa em todos os anos de treino duro que teve para chegar até aquele nível de poder. Com isso, o rapaz se enche de raiva e parte para cima do protagonista com um soco desesperado de fúria. Mas
o herói para o golpe com apenas uma mão e manda o adversário se controlar e aceitar a derrota. Nisso o mestre de terno aparece e o discípulo aponta para ele com uma expressão de total desespero. O instrutor então dá um tapa em seu aluno e o repreende por não saber lidar com uma simples derrota. Com o rosto marcado, o jovem fica em silêncio e parece finalmente ter entendido a lição de seu superior. O instrutor fica chocado com o talento do jovem e pensa que nem os gênios da capital são tão bons assim. Ele então força seu discípulo a se desculpar e pede perdão ao rapaz pela arrogância de seu aluno. O herói fica surpreso e acha engraçado como o mestre mudou de atitude tão rápido depois de ver seu poder. Mais tarde, o jovem caminha sozinho pela rua e pensa que o dia foi cansativo, mas a recompensa valeu a pena. Ele olha sua tela de status e comemora por ter aprendido 2 técnicas novas e ganhado 35 pontos marciais. Chegando na escola, ele lembra que o exame está próximo e que precisa de uma arma para competir com os outros alunos. O rapaz decide que vai usar uma lança de agora em diante, pois se sentiu muito confortável com a arma no dojo, mas ele sabe que o pouco dinheiro que tem não dá nem para o tratamento à tia, muito menos para uma lança de liga. Desanimado, o jovem fica parado na frente de uma loja de conveniência e se pergunta como pode ganhar mais dinheiro. Nisso, uma propaganda na TV chama sua atenção com um anúncio sobre caçar feras com recompensas bem generosas. Com um olhar sério, o herói considera a ideia de sair da cidade para caçar monstros e conseguir a grana que precisa. A noite cai sobre o bairro e as luzes do apartamento de sua família continuam acesas como sempre. Lá dentro, sua tia cuida dos ferimentos do tio e o homem diz que precisa juntar mais dinheiro para o futuro do sobrinho. Nesse momento, o rapaz chega em casa e cumprimenta seus tios, que o recebe com um sorriso caloroso. Ele se oferece para ajudar a tia, mas a mulher diz para ele ir descansar, pois treinou o dia todo e precisa relaxar. Então o jovem ajuda o tio com os curativos e pede para ele parar de trabalhar, pois já consegue se virar sozinho. O homem sorri e faz um sinal de positivo dizendo que só vai ganhar o suficiente para as despesas diárias, sem exagerar. A tia explica que o futuro dele custará caro e que eles querem economizar o máximo possível para ajudar nos gastos. Com o coração apertado, o guerreiro percebe que seus tios nunca vão descansar se ele não ganhar muito dinheiro de uma vez. Com isso, ele se enche de determinação e decide que não pode deixar a oportunidade de caçar feras escapar de jeito nenhum. No telhado, ele decide usar todos os seus pontos em vitalidade para aumentar sua força antes de sair da cidade. Com isso, sua vitalidade chega em 95 e o deixa apenas um passo de se tornar um artista marcial. 2 dias depois, no ginásio, o jovem comemora por ter finalmente deixado todas as suas habilidades no nível perfeito. Muito cansado, mas com um olhar determinado, o rapaz se prepara, pois chegou a hora de finalmente sair da cidade. No sábado, ele finalmente chega na base dos artistas marciais e reclama que o lugar é muito mais longe do que imaginava. Mesmo já tendo visto na TV, o herói fica impressionado, pois essa é sua primeira vez visitando a base pessoalmente. Sentado em um banco, ele lê o panfleto e confere os valores das recompensas para cada tipo de fera caçada. Nisso, o guerreiro faz uma cara estranha ao descobrir que precisa cortar a orelha esquerda do monstro como prova. Ele então vê um caçador entregando um saco cheio de orelhas para receber seu pagamento no guichê de trocas. De repente, um grupo de homens armados passa correndo e grita para todos saírem do caminho imediatamente. Um rapaz loiro lidera o grupo e todos o tratam com muito respeito, o chamando de jovem mestre, e o protagonista estranha a aparência do homem e o acha muito parecido com o Raposa Branca da arena de luta. Nisso, ele ouve alguns caçadores fofocando que o tal mestre apanhou feio de alguém dias atrás e acha engraçado. O herói continua observando o grupo se afastar e fica atento a qualquer movimento suspeito vindo dele. Nesse momento, o homem loiro se vira e lança um olhar com um sorriso presunçoso na direção do nosso protagonista. Com uma expressão séria, o jovem encara o rival de volta e um clima de tensão se forma entre os dois no local. Se afastando dali, ele pensa que o perigo não vem apenas das feras, mas também de outros humanos mal intencionados. Chegando no portão, um guarda pergunta se o rapaz é novo por ali e se ele vai para a selva sozinho mesmo. Vendo o jovem seguir em frente, o homem apenas suspira e pensa que ele é mais um pirralho ignorante e sem medo. Finalmente, o guerreiro pisa na grama e dá seu primeiro passo para fora da segurança da grande muralha da cidade. O sol brilha entre as árvores e o herói encara a imensidão da floresta selvagem à sua frente. Com um olhar firme, ele aperta o punho e promete que só vai voltar para casa com a mochila cheia de recompensas. 2 horas se passam e o jovem continua sua caminhada silenciosa pelo meio da mata densa e perigosa. Ele então se pergunta se todas as feras daquela área já foram eliminadas, pois não encontrou nenhuma até agora. Sem desistir, o rapaz decide se arriscar e corre em alta velocidade para as partes mais profundas da floresta. Com o rosto focado, ele avança pela vegetação escura e se prepara para qualquer perigo que possa aparecer. De repente, um lobo branco gigante com olhos vermelhos surge das sombras e rosna de forma ameaçadora para o jovem. O guerreiro reconhece a criatura dos livros e percebe que é sua primeira vez vendo um lobo da lua infernal, ao vivo. Com um rugido ensurdecedor, a fera mostra suas presas afiadas e se prepara para atacar o intruso em seu território. O monstro então salta com uma velocidade incrível na direção do rapaz, para tentar acabar com a luta rapidamente. Usando suas garras afiadas, a criatura selvagem desfere um golpe mortal no ar para atingir seu alvo em cheio, mas o protagonista desvia do ataque com facilidade e prepara seu punho para um contra-ataque poderoso. Nesse momento, sua mão brilha com uma energia dourada e raios se formam ao redor de seus dedos cerrados com força. Ele acerta um soco devastador no meio do lobo e o impacto do golpe reverbera por toda a clareira da floresta. A fera é arremessada para longe girando no ar, enquanto solta um uivo de dor pela força do ataque que recebeu. Com o oponente derrotado no chão, o herói fica parado com uma aura de poder e seu punho ainda brilhando com energia. Olhando para sua mão, ele sorri e acha a sensação de lutar contra monstros muito mais emocionante do que imaginava. Com isso, o rapaz se questiona como sairia contra uma fera de nível intermediário, já que derrotou essa
começa com um golpe. Logo em seguida, um urso preto gigante e furioso aparece atrás dele com uma presença esmagadora e assustadora. Um close no rosto do animal mostra uma cicatriz recente e sangrando bem perto da orelha da criatura feroz. Com o monstro caído, ele percebe que sua força atual é suficiente para evitar perigos maiores, se não provocar feras de nível 2. Então o jovem retira a prova da caça e comemora por ter garantido mais 3 mil em dinheiro para suas despesas pessoais. Nesse instante, uma tela holográfica avisa que ele já possui pontos suficientes para finalmente se tornar um artista marcial de verdade. Mas um rugido ensurdecedor corta o silêncio da mata e deixa o lutador em estado de alerta total, com a ameaça desconhecida. Sentindo uma aura muito pesada, o herói se pergunta que tipo de criatura seria capaz de causar tanta pressão no ambiente ao redor. Curioso, ele decide investigar a origem do barulho e corre entre os troncos, com uma agilidade impressionante e muito veloz. Ao chegar no topo de um rochedo, o rapaz observa a cena abaixo e fica completamente sem palavras com o que encontra no vale. Diante dele surge uma gigantesca cobra de jade negra, lutando contra um grupo de caçadores que parecem estar em grandes apuros. O bicho atinge os guerreiros com sua cauda massiva, enquanto os homens tentam se defender desesperadamente com seus escudos de metal. Com um impacto brutal, os combatentes são arremessados para longe e batem contra as pedras com uma força devastadora e bem cruel. Observando tudo de cima, o protagonista fica tenso ao ouvir outro grito furioso, vindo da serpente colossal que domina o campo. Sem pensar duas vezes, o jovem salta para o meio da batalha, para tentar ajudar os feridos que estão sendo massacrados ali embaixo. Nisso, a fera percebe sua presença e ataca com um movimento de cauda extremamente rápido, que corta o ar como um chicote mortal. Ele se surpreende com a velocidade do inimigo, mas consegue desviar por pouco, enquanto o chão é destruído pelo golpe pesado e seco. A serpente continua seu balanço mortal e levanta uma grande cortina de poeira que dificulta a visão de todos naquele local perigoso. Manchas vermelhas surgem pelo chão enquanto um dos lutadores tosse com dificuldade por não aguentar os ferimentos causados pela criatura. Nesse momento, o herói cai de joelhos, sentindo o peso do combate, e nota um guerreiro caído ao seu lado com uma arma de haste. Limpando o canto da boca com a mão, o rapaz mostra um olhar sombrio e focado. Com isso, ele pega a lança emprestada do caçador derrotado e sente o peso do metal frio em seus dedos firmes e decididos. Empunhando a nova arma, o protagonista encara a gigante de escamas e se prepara para o confronto final daquela tarde muito agitada. A cobra gigante avança com a boca aberta, pronta para devorar o rapaz de uma vez só. O herói desvia e pensa que normalmente seriam necessários vários lutadores para derrotar uma fera desse nível, mas ele confia em suas habilidades perfeitas e salta bem alto para atacar o monstro de cima. Com um impulso poderoso, ele avança com velocidade total na direção do corpo gigante da criatura. Usando sua técnica de passo perfeito, o jovem se aproxima da serpente para desferir um golpe certeiro. Ele então ativa a técnica da lança do mar furioso e uma aura de água envolve a arma em suas mãos. A lança atinge as escamas duras da criatura e consegue perfurar a pele resistente do inimigo. Sentindo a dor da ferida, a serpente gigante solta um rugido de fúria e se prepara para revidar. O guerreiro salta para trás e usa o corpo do monstro como plataforma para se impulsionar novamente. Segurando a lança com firmeza, ele concentra sua energia para o próximo movimento de ataque. Parado sobre a fera, o lutador exibe uma postura imponente enquanto sua aura azul brilha intensamente. Com um olhar determinado, o herói decide atacar mais uma vez para enfraquecer o oponente gigante. A técnica da lança é usada novamente e cria um vórtice de água que avança com uma força absurda. O golpe atravessa o pescoço da serpente e causa um ferimento grave na criatura, que grita de dor. Para confundir o inimigo, ele cria vários clones que correm em direções diferentes ao mesmo tempo. Ele percebe que a diferença de tamanho é um problema e que precisa enfraquecer a fera aos poucos. O rapaz desvia de outro ataque de cauda e analisa os movimentos do monstro para encontrar uma brecha. Então ele ativa a técnica do punho do trovão e uma aura de raios azuis cerca seu corpo por completo. O jovem sabe que precisa manter distância depois de cada golpe para não ser pego pela serpente. Com a lança em mãos, ele espera a oportunidade perfeita para lançar outro ataque e se afastar em seguida. Ele respira fundo e admite que lutar assim é cansativo, mas pelo menos é um jeito seguro de vencer. A serpente gigante parece estar no seu limite e o jovem percebe que precisa de mais alguns golpes para derrubá-la. Com a lança em mãos, ele desafia o monstro para continuar a luta e acabar com aquilo de uma vez por todas. Mas de repente, um barulho estranho chama sua atenção e ele se vira para ver o que está acontecendo. Com os olhos arregalados, o herói se pergunta quem ousaria interromper sua batalha no meio da floresta. Nisso, um homem mascarado pula em sua direção com um sorriso e um punho brilhando com uma energia vermelha. O rapaz se defende do ataque surpresa, mas a força do impacto o pega desprevenido e o desequilibra. Ele é jogado para longe com a potência do golpe e cai no chão sem entender de onde veio o inimigo. Caído no chão, o guerreiro tosse um pouco enquanto tenta se recuperar do soco inesperado que recebeu. Então ele levanta a cabeça e vê o grupo do Raposa Branca parado ali com uma postura bem arrogante. O homem loiro dá um passo à frente e diz que eles se encontraram de novo e pede para o jovem entregar a serpente. O grupo de caçadores encara o rapaz de longe e o clima de tensão toma conta de todo o lugar. O rival lembra de tê-lo visto saindo da cidade sozinho e pensou que ele não sobreviveria na floresta. Ele fica surpreso com a sorte do garoto por não só ter sobrevivido, mas também encontrado uma presa tão valiosa. O herói fica irritado e percebe que os 5 são artistas marciais e que não pode lutar contra todos de frente. O mascarado então o ameaça e grita para ele obedecer ao jovem mestre e dar-o fora dali o mais rápido possível. Com uma expressão sombria, o rapaz fica em silêncio e parece estar pensando em um jeito de sair daquela situação, mas ele se levanta com uma aura de poder e diz que só foi pego de surpresa e que pode sim lutar contra eles. Sem perder tempo, o herói acerta um soco devastador bem no meio do estômago do homem. Mascarado, o capanga fica chocado com a força terrível do golpe e não entende como o jovem pode ser tão poderoso. O soco acerta em cheio o rosto do capanga mascarado
e o joga para longe com a força do impacto. Com o inimigo no chão, o resto do grupo fica chocado e observa a cena de longe sem acreditar no que viram. O líder do grupo reconhece a técnica do punho e chama o rapaz pelo nome de Minotauro da arena de luta. Nisso, o herói se lembra do Raposa Branca e percebe que o homem loiro é o mesmo cara daquela noite na arena. Com o rosto cheio de raiva, o loiro diz que o jovem foi o primeiro a humilhá-lo na frente de tanta gente. Então, ele perde a paciência e manda seus outros capangas atacarem o guerreiro todos de uma vez só para acabar com ele. Vendo a desvantagem, o rapaz pega a lança e a joga para longe enquanto corre para a floresta para fugir do grupo. Já dentro da mata densa, os capangas procuram pelo fugitivo e um deles avisa para terem cuidado com emboscadas. Mas o homem da espada gigante duvida que precisam ter medo, pois eles estão em maior número contra apenas um oponente. De repente, o herói surge das sombras bem atrás do espadachim e se prepara para um ataque surpresa e silencioso. O olhar dos dois se cruza e o capanga percebe o perigo tarde demais enquanto os olhos do jovem brilham com poder. Sem dar tempo para reagir, o protagonista acerta um golpe devastador na nuca do inimigo com a mão aberta. O espadachim cai no chão desacordado e com o rosto machucado. Depois de receber o ataque surpresa por trás, o líder do grupo fica chocado com a velocidade do rapaz e não entende como ele conseguiu ser tão rápido e letal. Um dos capangas reconhece a técnica do punho do trovão e avisa que nem artistas de nível 3 conseguem dominá-la. Irritado, o loiro manda o colega calar a boca e não acredita que o jovem dominou duas técnicas perfeitas de uma vez. Escondido em um galho, o herói pensa que está muito cansado da luta com a cobra e não pode enfrentá-los de frente. Por isso, ele decide que a única chance é derrotar cada um deles, individualmente aproveitando as brechas na formação. Com isso, ele joga a lança para distrair os inimigos, e o barulho do impacto chama a atenção do grupo de caçadores. Aproveitando a distração, o rapaz salta das árvores e acerta um chute poderoso em outro capanga para eliminá-lo. Com o golpe, o último capanga é jogado para longe, e os dois que sobraram ficam chocados com a cena. Vendo o colega caído, o homem de capuz avisa seu chefe que o garoto é forte demais e eles precisam fugir, mas o líder do grupo se recusa a recuar e grita que precisa acabar com o jovem hoje de qualquer jeito. Sem dar tempo para eles pensarem, o protagonista avança com a lança para cima dos dois últimos inimigos. Ele então acerta um chute poderoso no último capanga e o joga desacordado contra as árvores. O rival fica furioso e não entende como o rapaz conseguiu ficar tão mais forte em apenas alguns dias. Com todos os capangas derrotados, o guerreiro corre na direção do líder para o confronto final entre ele. Irritado, o homem loiro xinga e desvia dos ataques enquanto o jovem continua a perseguição pela clareira. De repente, o protagonista surge atrás dele e diz que finalmente chegou a vez do grande chefe da noite. Mas o rival não se rende e prepara um contra-ataque com uma hora de energia azul em sua mão direita. Ele usa sua técnica do dedo que quebra o vácuo, mas o golpe é parado pela lança do oponente. Com um movimento rápido, o rapaz gira a arma com uma força incrível e se prepara para atacar o inimigo. O golpe desvia do alvo por pouco e atinge uma árvore, com um impacto que destrói o tronco na hora. Nisso, o loiro usa sua técnica várias vezes e dispara feixes de energia azul por toda a floresta. O jovem fica impressionado com o poder do golpe e se pergunta se a habilidade é de rank B. O rival então ameaça e diz que vai acabar com toda a família dele se ousar machucá-lo de verdade. Ouvindo a ameaça, o protagonista fica com uma expressão sombria e repete a frase com muita raiva. Com o rosto coberto por uma sombra, ele avança com a lança e uma aura azul de poder o cerca. Com medo, o loiro tenta usar sua influência e fala que seu tio é o supervisor da base marcial, mas o rapaz surge atrás dele com um soco de fogo e ignora completamente as ameaças do inimigo. Com um olhar frio, o herói diz que preferia ao rival quando ele ainda agia como se fosse superior a todos. Ele então acerta um soco devastador no rosto do homem loiro com uma força que quebra seus dentes. Sem parar, ele continua com um golpe de lança que atinge o inimigo em cheio e o deixa bem machucado. O Raposa Branca é jogado para longe com a força do ataque e cai em um penhasco perdendo a consciência. Parado na beira do precipício, o protagonista respira fundo e recupera o fôlego. Depois da luta intensa com uma aura de fogo, ele avisa que o rival não devia ter usado sua família para ameaçá-lo daquele jeito. De joelhos no chão, o loiro se pergunta como o rapaz pode ser tão forte se ele nem é um artista marcial. Mas de repente, a cobra gigante surge atrás dele com os olhos brilhando e pronta para atacar novamente. Com uma expressão de pavor, o homem vê o monstro se aproximando e não consegue se mexer de tanto medo. A cauda da serpente o atinge com uma força absurda e o joga para longe, sem nenhuma chance de defesa. O rapaz percebe que a briga demorou demais e que a criatura conseguiu recuperar suas forças nesse tempo. Longe dali, os capangas que sobraram se perguntam onde está seu chefe e se ele conseguiu derrotar o jovem. O espadachim se vira para trás com um olhar sério e percebe que algo de errado aconteceu com seu líder. Nisso, o protagonista surge das árvores com a lança em mãos e os inimigos se preparam para o combate final. Mas a serpente gigante aparece atrás deles e os três ficam chocados com a presença do monstro furioso. O herói aproveita a distração e usa a cauda da cobra para se impulsionar e atacar os capangas de surpresa. Ele ganha 30 pontos por cada inimigo derrotado indiretamente e se surpreende por ganhar pontos assim. Com a lança em mãos, ele desvia de outro ataque da cobra e se prepara para continuar a batalha na floresta. O jovem percebe que já acumulou pontos suficientes para finalmente se tornar um verdadeiro artista marcial. Ele então decide que precisa encontrar um lugar seguro para poder evoluir de nível sem ser interrompido. Com isso, o rapaz observa uma entrada na rocha e decide que aquele lugar é perfeito para se esconder por um tempo. Mas nesse exato momento, a serpente gigante mergulha na direção da caverna para não deixar sua presa escapar de jeito nenhum. O impacto do monstro contra o chão faz tudo tremer e levanta uma cortina de poeira por todo o ambiente escuro. Já dentro do local, o jovem se prepara para o combate enquanto a fera se aproxima com um olhar faminto e bem mortal. A criatura abre sua boca enorme e mostra suas presas afiadas enquanto avança para devorar o herói de uma vez só.
Então o rapaz abre sua tela holográfica e percebe que sua vitalidade está em 96 pontos no total. Ele começa a clicar no botão de aumentar os atributos o mais rápido possível para conseguir evoluir seu nível de poder. Com isso, o corpo do guerreiro começa a queimar e ele sente como se tivesse lava correndo em suas veias no lugar de sangue. Nesse momento, o sistema avisa que sua vitalidade atingiu 100 pontos e a fera continua atacando sem parar nem um segundo. Uma mensagem confirma que o protagonista finalmente se tornou um artista marcial de nível 1 e sua presença muda completamente. Ele agora fecha o punho com força e avisa que chegou a sua vez de mostrar o verdadeiro poder para o inimigo gigante. Com uma velocidade incrível, o rapaz avança na direção do monstro com o braço carregado de uma energia vermelha bem intensa. O soco atinge o corpo da serpente com tanta força que o som do impacto ecoa por toda a caverna subterrânea. A fera solta um rugido de dor, enquanto uma luz dourada explode no local do golpe e afasta a escuridão do lugar. Vemos que o bicho está sangrando muito, e seus dentes afiados parecem bem menos assustadores, depois de receberem aquele ataque pesado. O jovem, então, utiliza sua técnica secreta chamada Punho de Vajra, saltando sobre a cabeça da criatura. Ele desfere um golpe certeiro, que faz o pescoço do inimigo se curvar diante da pressão. Mas o herói não para, e continua atacando com uma sequência de socos elétricos que fritam as escamas resistentes da serpente, mesmo estando cansado e com um pouco de sangue na boca. O rapaz mostra que não vai desistir até vencer essa batalha, então ele agarra sua arma com ainda mais firmeza e se prepara para o movimento final que vai encerrar esse combate perigoso. Com um grito de guerra, o guerreiro desfere um golpe elétrico que atinge a serpente com força total. A energia azul acerta as escamas da criatura e a joga para longe com a potência do impacto brutal. Sem perder tempo, ele prepara seu punho do trovão e concentra uma aura de fogo para o próximo movimento. O golpe atinge a cabeça do monstro com uma força devastadora e a fera solta um rugido de dor e agonia. Com o impacto, a criatura é jogada no chão e finalmente fica derrotado. Depois de apanhar tanto na batalha, uma grande nuvem de poeira se levanta e cobre toda a clareira da floresta por causa da luta intensa. Parado sobre a fera, ele comemora a vitória e ganha 92 pontos marciais pela conquista difícil. Nisso, ele se lembra da recompensa, mas percebe que cobras não têm orelhas e decide apenas ir embora dali. Longe dali, ele encontra o corpo do Raposa Branca caído no chão depois de ter sido atacado pela serpente. O protagonista se aproxima do rival derrotado com sua lança em mãos e um olhar bem sério e vitorioso. Com o rosto todo machucado, o homem loiro parece estar sem consciência e o jovem diz que ele teve sorte. Então, ele decide procurar pelo corpo do inimigo para ver se encontra a técnica marcial que ele usou na luta. Nisso, o rapaz encontra um livro preto e se pergunta se aquela é a famosa técnica do dedo que quebra o vácuo. A noite chega na floresta e o herói acende uma fogueira perto da caverna para poder descansar em segurança. Dentro da caverna, a luz do fogo ilumina as paredes de pedra e mostra que o lugar é um bom esconderijo. Sentado perto do fogo, ele memoriza a nova técnica e decide usar o sistema para dominar a habilidade rapidamente. Com isso, ele entra no espaço do sistema e um clone de energia azul se materializa na sua frente para o treino. O clone então começa a demonstrar os movimentos da nova habilidade com uma perfeição e velocidade incrível. Imitando a cópia, ele pratica o golpe e sua barra de progresso sobe de 50% para 90% de uma vez. Ele finalmente atinge o nível básico da técnica, mas o esforço é tão grande que o faz tossir um pouco de cansaço. De volta à caverna, ele se impressiona com a nova habilidade e decide que precisa testá-la em um monstro. 3 dias depois, o herói encontra um urso gigante com olhos vermelhos. Ele então usa sua nova técnica do dedo, que quebra o vácuo, e ataca a fera com um feixe de energia azul. Com o sistema confirmando o nível perfeito da habilidade, o rapaz finalmente decide que é hora de voltar para a cidade. Chegando de volta na base dos artistas marciais, ele vê que o lugar parece bem mais movimentado do que antes. Perto do guichê de trocas, um grupo de caçadores comemora por ter ganhado 230 mil em recompensas. A multidão fica chocada, pois eles caçaram apenas feras de nível 1 e até mesmo algumas de estágio avançado. Nisso, o herói chega com um saco enorme e a atendente anuncia que ele ganhou 406 mil moedas de uma vez. Com todos olhando para ele, o jovem fica nervoso e pensa que talvez tenha exagerado e chamado muita atenção. De repente, um alarme soa e uma grande confusão começa a se formar no pátio principal da base marcial. No meio da multidão, todos se perguntam se a base foi atacada, pois não entendem o motivo de tanto alvoroço. Um homem de terno então aparece e grita para seus guardas bloquearem todas as saídas da base imediatamente. Outro oficial se aproxima do supervisor e pergunta o que aconteceu para ele ter dado uma ordem tão drástica. Com o rosto cheio de raiva, o homem grita que seu sobrinho e os 4 artistas marciais com ele foram todos mortos. A notícia se espalha e todos os caçadores ficam chocados ao saber que um grupo de 5 foi eliminado na floresta. Mas alguns comemoram a notícia e comentam que o tal sobrinho era um valentão que roubava todo mundo por ali. O supervisor então avisa que uma técnica de rank B sumiu e que vai revistar todos os caçadores antes de liberá-los. O herói pensa que está seguro, pois os corpos foram atacados pela serpente e ninguém vai conseguir ligá-lo ao caso. Ele observa o homem de terno e seus capangas se aproximando e se mantém calmo para não levantar suspeitas. Mas o grupo parece vir em sua direção e o rapaz começa a se perguntar se de alguma forma eles o descobriram. Com isso, o grupo do supervisor se aproxima e a multidão abre um caminho para eles passarem pelo pátio. O homem de terno então encara o jovem com um olhar sombrio e o parabeniza por ter caçado tantas feras sozinho. Mas uma moça o acusa de ter pego a mochila do sobrinho e manda seus capangas o revistarem imediatamente. Vendo isso, 2 guardas com punhos de fogo avançam e avisam para o rapaz não resistir se não quiser se machucar.
De repente, a ponta da lança do herói surge do nada e para centímetros do rosto de um dos capangas. Os homens ficam chocados com a velocidade do movimento e o jovem pergunta o que eles pensam que estão fazendo. Com um olhar sério, ele revela que é um estudante da escola número 1 da cidade e questiona a revista. O supervisor pensa um pouco, pois sabe que o diretor daquela escola protege muito seus alunos de qualquer um. Ele também considera que se o rapaz for um gênio de verdade, ofendê-lo pode ser um grande erro no futuro. O homem explica a situação e o guerreiro o avisa para não acusar uma pessoa inocente sem provas concretas. Para resolver o impasse, o supervisor oferece 10 mil como compensação para poder revistar o garoto ali mesmo. Mas o jovem faz uma contraproposta de 30 mil e o homem de terno aceita o acordo sem nem pensar duas vezes. Com isso, um dos capangas revista o rapaz e a moça confere todos os itens da mochila com muita atenção. Sem encontrar nada, o supervisor manda pagar os 30 mil e liberar o estudante para ele poder ir embora. O herói sorri de lado e se lembra de ter queimado o livro da técnica para não deixar nenhuma evidência para trás. Enquanto se afasta ele, decide ir para a associação registrar sua nova técnica o mais rápido que puder. O rapaz então vai para o hotel da base marcial e descansa em um quarto luxuoso. Depois de um dia bem cheio, sentado na cama, ele olha sua tela de status e se surpreende por ter 534 pontos marciais. Ele analisa o sistema e vê que precisa de 200 pontos de vitalidade para chegar no estágio intermediário. Vendo seus outros atributos, o jovem se pergunta para que servem, mas decide testá-los agora, que tem pontos. Ele começa colocando alguns pontos em espírito, mas percebe que não sente nenhuma mudança aparente em seu corpo. Em seguida, o jovem investe no corpo mortal e nota que o aumento de força é bem óbvio e impressionante. Uma olhada em sua tela de status mostra seus novos atributos depois da primeira rodada de melhorias no sistema. Com isso, ele decide parar de upar o corpo e coloca 200 pontos em vitalidade e o resto em espírito. Uma aura de energia vermelha explode de seu corpo e o guerreiro sente um poder infinito surgindo de dentro dele. Seus músculos então crescem absurdamente por um momento, mas logo voltam ao normal enquanto ele se recupera. Já recuperado no quarto de hotel, ele fica aliviado e pensa que seria difícil explicar aquela aparência para alguém. Uma hora depois, o rapaz finalmente chega no grande prédio da Associação de Artistas Marciais da cidade. Na recepção, ele avisa que veio para participar da avaliação e a moça o direciona para o local do exame. A funcionária o guia pelos corredores e explica que para passar, ele precisa de 100 de vitalidade e 1000 de poder. Nisso, dois participantes comentam que ele é muito novo para estar ali sozinho e sem um mestre para guiá-lo. Mas o herói ignora os comentários e foca totalmente no teste que está prestes a começar na grande arena. Na sala de avaliação, um dos candidatos falha por pouco e reclama que precisava de só mais um pouco de força. Logo depois, outro rapaz chamado Li Ming passa no teste de vitalidade com 105 pontos no total. O homem então se prepara para a segunda parte do exame, que é o teste de poder de combate contra a máquina. Com um grito de guerra, ele desfere um golpe poderoso e acerta o alvo com uma velocidade impressionante. O painel mostra o resultado de 1763 pontos e confirma que ele passou no teste. A multidão fica impressionada e o reconhece como um gênio discípulo do famoso mestre Jiang Min do dojo. Mas um dos mestres fica confuso, pois o discípulo que ele conhecia tinha um nome totalmente diferente daquele. Nesse momento, o avaliador chama o protagonista e diz com um sorriso que finalmente chegou a vez dele no teste. O outro gênio se gaba por ser novo e acha que o protagonista não se compara a ele de jeito nenhum. Mas ele fica de boca aberta e se pergunta se a máquina de vitalidade está quebrada com o resultado. O avaliador anuncia que o rapaz tem 123 pontos de vitalidade e o rival não acredita nisso. Irritado, o gênio se acalma e pensa que o que realmente importa é o poder de combate e não a resistência. Então o instrutor anuncia o início do teste de poder e o herói se posiciona na frente da máquina de medição. Ele pensa que 40% de sua força é o suficiente, mas fica com medo de não passar no exame. Para garantir, o jovem decide usar 50% de sua força total e fecha o punho com determinação. Com isso, o golpe é desferido com uma velocidade absurda e acerta o alvo com um impacto devastador. A parte de cima da máquina é arrancada com a força do soco e voa para o outro lado da sala de testes. O equipamento então se choca contra a parede e explode em vários pedaços na frente de todos os presentes. Os outros participantes ficam chocados e percebem que o garoto nem usou uma técnica marcial para o ataque. O painel quebrado mostra o resultado de 3004 pontos e todos ficam sem palavras com o número. Um dos mestres aponta para o jovem e avisa seu superior que aquele rapaz é o verdadeiro monstro. O homem mais velho então o reconhece e parece entender o motivo de tanto poder vindo de um novato. Longe dali, em um escritório luxuoso, uma mulher loira olha seu celular com uma expressão bem irritada. Ela reclama que a cidade vizinha sempre produz novos gênios e que sua posição de presidente está em risco. De repente, um homem entra correndo e grita que um monstro apareceu na avaliação de artistas marciais. Ele explica que o novato atingiu 3.000 pontos só com força física e a mulher fica com um olhar sério. De volta ao salão principal da associação, o clima de agitação toma conta de todo o ambiente moderno. Um oficial se aproxima do herói e o convida para ir ao segundo andar para registrar sua identidade marcial. Não. De repente, uma mulher surge no topo da escada e avisa que vai cuidar do garoto pessoalmente a partir dali. O oficial fica surpreso e a reconhece como a presidente da Associação de Artistas Marciais. Com um olhar sério, a moça se apresenta e manda o protagonista segui-la para uma conversa mais reservada. Ele concorda, mas estranha a aparência da mulher, pois os boatos diziam que ela era uma artista de nível 5. Já no escritório da presidente, os dois se sentam para conversar e a mulher revela que já sabia sobre ele. Ela comenta que o diretor da escola reclamou de só ter 2 alunos comuns. O rapaz então pergunta por que ela o trouxe até ali, pois só queria se registrar e
pegar sua recompensa. A moça o tranquiliza e diz que já cuidou da parte burocrática e que o dinheiro logo estará em sua conta. Com isso, ela se levanta e avisa que vai ensiná-lo pessoalmente a técnica de orientação marcial avançada. Ele explica que só conhece o básico dos livros sobre absorver a energia espiritual do céu e da terra. A mulher então mostra uma chama em sua mão e revela que sua técnica absorve principalmente o atributo de fogo. Com a mão em chamas, ela explica que a habilidade também fortalece o corpo e dá letalidade aos ataques. Usando a técnica, ela lança uma rajada de fogo e diz que o poder também pode aumentar o alcance dos golpes. O jovem fica surpreso e comenta que os livros nunca ensinaram que a técnica de orientação podia ser usada para atacar. A mulher então mostra os 7 atributos da energia espiritual e explica a ordem de poder de cada um deles. Com isso, ela pega uma bola de cristal e diz que a escolha da técnica depende da compatibilidade de cada um. Segurando o objeto, ela mostra que sua compatibilidade é de 80%, o que é considerado muito alto. A presidente então entrega a bola para o rapaz e diz que um gênio como ele deve passar dos 90%. Ele segura a esfera e pensa que se ela já é um gênio com 80% 90%, seria um exagero. De repente, uma luz vermelha intensa explode da bola de cristal e surpreende os dois com sua força. Nisso a esfera brilha intensamente e a mulher grita chocada ao ver que a compatibilidade com o elemento fogo atingiu 100% de uma vez. Com isso, ela explica que o jovem pode absorver toda a energia espiritual do mundo sem desperdiçar nada por causa desse talento absurdo e raro. Nesse momento, a loira revela que tem apenas 80% de sintonia e mesmo assim já se tornou uma artista marcial de nível 5 bem cedo. Aproximando-se do rapaz, ela afirma que o futuro dele será muito maior que o dela e o chama de monstro por ter nascido em uma cidade tão pequena. Mas o herói pensa que o fogo é legal, mas confessa para si mesmo que prefere muito mais o atributo do trovão para usar em seus combates futuros. Então ele toca no cristal novamente e uma energia elétrica amarela começa a percorrer toda a esfera enquanto faíscas saltam por todos os lados. O brilho se torna ainda mais forte e mostra que o poder do relâmpago também está presente no corpo do lutador com uma intensidade fora do comum. Com calma o jovem avisa que sua compatibilidade com o trovão também parece ser de 100% e deixa a presidente em um silêncio total. Ela fica paralisada e se pergunta que tipo de criatura está na sua frente por possuir 2 atributos perfeitos ao mesmo tempo, mas o prodígio muda a cor da esfera para verde e revela que o elemento vento também atingiu o nível máximo, deixando a moça totalmente sem reação. Alguns minutos se passam e vemos a mulher jogada no sofá com um olhar cansado por não conseguir processar tanta informação absurda. De uma só vez, olhando para o teto, ela sussurra que tudo aquilo só pode ser um sonho, pois é impossível alguém ter todos os elementos no nível máximo de poder. Nisso ela lembra que sempre se considerou um gênio de elite por ser nível 5 aos 30 anos, mas agora se sente uma pessoa comum perto dele. Relembrando o passado, vemos a moça enfrentando um monstro gigante e percebendo que sua força era minúscula comparada a seres que desafiam a lógica. Ela entendeu que para derrotar inimigos tão poderosos, o mundo precisa de guerreiros que estejam muito além do que as pessoas normais entendem. Uma imagem mostra um lendário caçador derrotando feras imensas e a loira percebe que o rapaz na sua frente pode ser um desses escolhidos do destino. De volta ao presente, a presidente encara o jovem e reflete sobre como existem gênios, que o senso comum jamais seria capaz de explicar ou medir. Enquanto isso, o herói se sente angustiado por ter 100% em todos os 7 atributos e acha um desperdício focar em apenas uma habilidade. Com isso, ele pede para a moça entregar as técnicas de orientação dos 7 elementos de uma vez e a deixa com uma expressão de total descrença. Mas a mulher avisa que a energia humana é limitada e mostra o exemplo de um homem que tentou aprender tudo e ficou no nível 1 por década. O rapaz diz que não consegue decidir agora e a mulher concorda, mas avisa para ele não desperdiçar seu talento. A presidente então lembra que o exame mensal da escola dele está chegando e o jovem confirma sem entender. Nisso, ela explica que uma guerra pode começar a qualquer momento e que as nações criaram um campo de treino. A mulher então promete uma recomendação se ele ficar em primeiro lugar na prova da escola no fim do mês. Com isso, o herói se lembra de ter perdido toda a sua família nessa guerra e concorda em se esforçar ao máximo. Ele promete a si mesmo que não vai deixar aquela tragédia acontecer de novo e que precisa proteger a todos. A noite chega na cidade e as luzes do apartamento do protagonista continuam acesas como de costume. Chegando em casa, o jovem mostra sua carteira de artista marcial oficial para seus tios com muito orgulho. O casal fica muito emocionado e comemora que o sobrinho finalmente conseguiu se tornar um grande guerreiro. Ele então avisa que ganha 10 mil por mês e o tio diz que agora o rapaz é o pilar de toda a família. Com um olhar confiante, o lutador promete que vai sustentar seus tios de agora em diante sem nenhum problema. Mais tarde, naquela noite, o herói medita no telhado enquanto uma aura de fogo envolve todo o seu corpo. Seus olhos brilham com uma energia laranja intensa e mostra que seu poder está aumentando cada vez mais. Ele então concentra essa nova energia em seu punho e desfere um soco poderoso no ar para testar a técnica. Sua mão começa a soltar fumaça e ele sente o calor da habilidade que acabou de aprender com a presidente. Mas o jovem fica confuso e se pergunta por que a técnica parece tão fraca se ela é de nível avançado. Então, o rapaz abre seu painel de status e percebe que uma nova coluna de técnica de orientação apareceu ali. Ele vê que a habilidade está no nível 1 e acha estranho, pois a mulher não me ensinou nada sobre níveis antes. Com isso, o herói entende que talvez apenas ele consiga evoluir o nível de suas técnicas usando o sistema. O guerreiro então se pergunta como pode melhorar a habilidade e se precisa usar seus pontos marciais para isso.
Ele tenta usar seus pontos, mas o sistema avisa que o valor marcial é insuficiente para melhorar. Então o rapaz decide cultivar as outras técnicas, e uma hora de fogo explode ao seu redor com muita força. Horas depois, vemos que os 7 atributos diferentes estão se repelindo dentro do corpo do jovem guerreiro. Com o rosto suado, ele finalmente entende por que aquele outro gênio ficou no nível por tanto tempo. O herói percebe que só pode usar um atributo de cada vez, e cria uma pequena chama em sua mão para testar. Ele então tenta forçar um segundo elemento, e a energia do fogo se torna instável e muito perigosa. Com isso, os dois atributos se chocam com violência e acabam se dissipando no ar com uma explosão. Mas o jovem se pergunta se o fogo e o trovão não podem ser fundidos por terem naturezas parecidas. A energia então se torna ainda mais instável, e o rapaz se esforça para controlar o poder em sua mão. Sem desistir, ele continua tentando várias vezes, e pequenas explosões acontecem no telhado do prédio. A noite passa e o amanhecer chega, mas o guerreiro continua seu treinamento intenso sem descansar. Cansado e suando muito, ele sente que está quase conseguindo e que só precisa de mais um pouco de força. Com um grito de determinação, o protagonista libera todo o seu poder e manda as energias se fundirem. Uma bola de fogo e raio se forma em sua mão e mostra que a fusão dos elementos foi um sucesso total. Olhando para a nova habilidade, ele comemora por ter finalmente conseguido, depois de tentar a noite toda. Com um sorriso confiante, o rapaz decide que precisa sair para testar o poder de sua nova técnica fundida. Ele então volta para o pátio da escola, onde fica a grande torre do relógio e a área de treinamento. O jovem se aproxima de um testador de combate de nível 3 e diz que a máquina não vai quebrar dessa vez. Com isso, ele desfere um golpe com apenas 30% de sua força para testar um novo poder combinado. O painel mostra o resultado de 2.343 e ele se choca com o aumento de 500 pontos. Ele percebe que o poder de um único elemento já é forte e se prepara para o próximo teste com a fusão. Com isso, o rapaz se pergunta qual será a força combinada dos dois elementos e acerta o alvo. Contudo, o golpe de fogo e raio atinge a máquina com um impacto devastador e libera uma onda de energia pura. Nisso, o painel mostra o resultado de 3.041 e o jovem fica chocado com a pontuação. Com apenas 30% de sua força, ele já ultrapassou o nível de um artista marcial avançado. O guerreiro então se pergunta como seria o poder se ele conseguisse fundir todos os 7 atributos de uma vez. Sem perder tempo, o jovem decide que vai voltar para casa e tentar a fusão de 3 elementos diferentes. Mas a noite passa e ele fica deitado no telhado, totalmente exausto depois de falhar em seu treinamento. Ele percebe que fundir 3 atributos é muito mais difícil e que não fez nenhum progresso a noite toda. Com isso, o rapaz pensa que talvez precise aumentar o nível das técnicas e decide ganhar mais pontos marciais. No dia seguinte, todos os estudantes estão reunidos no campo da escola para o início do exame mensal. O diretor então anuncia que a prova será diferente por causa da tensão na guerra e que haverá um campo de treino. Ele explica que o campo tem muitos recursos e que os 3 melhores alunos da prova poderão participar do evento. Os alunos ficam animados com a notícia de ter um grão-mestre de nível 7 como instrutor no acampamento, mas o herói fica confuso e se pergunta por que o presidente diz para ele ficar em primeiro. Se os 3 primeiros ganham a vaga, um amigo explica que 2 colegas se tornaram artistas marciais e que eles não têm nenhuma chance de vencer a prova. Ele também revela que os 2 tiveram aulas particulares com o mestre Shen Tian e ficaram muito mais fortes que antes. Com um olhar arrogante, um dos rivais desafia o outro para ver quem é o verdadeiro gênio número 1. Longe dali, o diretor pergunta para o mestre se ele já encontrou o tal gênio dos 9 ecos do punho do trovão. O homem responde que procurou por toda parte, mas não acha que esse aluno seja daquela escola de jeito nenhum. De repente, um grupo de homens de terno chega na escola e o líder deles encara o mestre Li com um olhar de deboche. Ele reclama da qualidade dos alunos e propõe uma luta entre o primeiro lugar da prova e seus 2 discípulos. O diretor fica furioso e percebe que o rival está ali apenas para humilhá-lo na frente de todos os... Com um sorriso, o homem continua a provocação e diz que entende se a escola recusar o desafio por falta de talento. Nesse momento, o discípulo de cabelo roxo avisa seu mestre que o tal Su-hong está bem ali na multidão de alunos. O instrutor então procura pelo jovem no meio da multidão e tenta lembrar quem é o rapaz que o derrotou no dojo. Logo em seguida, ele avista o protagonista e o reconhece como um pequeno monstro que humilhou seu aluno dias atrás. Com uma expressão chocada, o homem não acredita que aquele garoto talentoso é da escola número 1 da cidade. Ele então cochicha para seus discípulos e avisa que se o rapaz lutar, eles com certeza não vão conseguir vencer. Mas em voz alta ele muda de ideia e diz que seus alunos são lixo e desiste do desafio para não passar vergonha. Nisso o diretor e o mestre Shang ficam com muita raiva, pois percebem que o rival está debochando deles na cara dura. A primeira rodada do exame começa e o locutor anuncia o início da partida entre Su-hong e Shen Peng na arena. Um dos professores avisa que o primeiro oponente do jovem é um quase artista marcial e que ele teve muito azar. Com um sorriso arrogante, o adversário pergunta se o protagonista vai descer sozinho ou se precisa de ajuda para cair. Ele então fecha o punho com força e ameaça derrubar o rapaz com apenas um golpe para acabar logo com a luta, mas o herói desvia do ataque e acerta um chute poderoso que joga o inimigo para o alto com uma velocidade incrível. O oponente cai no chão com tudo e a luta termina em um instante com a vitória esmagadora do nosso protagonista. Na plateia, os colegas ficam de boca aberta e se perguntam quando o velho Su se tornou um lutador tão forte assim. Com uma aura de poder, o jovem fica parado em silêncio e mostra que derrotar um quase artista marcial não é nada demais.